Olá, eu lerei um trecho do capítulo 1 do volume 1 da História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo, onde neste capítulo ele fala sobre a literatura grega, e o trecho que lerei fala especificamente sobre Homero, e apontado, como autor das duas obras, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada seria a Guerra de Troia, e a Odisseia é o retorno de Ulisses para sua casa, a jornada de volta até a sua casa. E o interessante é que Homero, esse poeta cego da antiguidade, da Grécia Antiga, teria compilado os cantos, sobre a Guerra de Troia e produziu a obra. Só que os filólogos e estudiosos tanto questionam que a Odisseia e a Ilíada tenham um mesmo autor, um único autor, como também que cada livro desse foi escrito por várias pessoas. Mas, de fato, as obras passaram por redatores e revisores em algum momento ali, antes de Cristo ainda, e este livro é o que chegou até nós. Então, vamos ver o que é que Carpo tem a falar sobre estes dois grandes clássicos e sobre o seu autor, Homero, um livro que foi um livro de cabeceira dos gregos antigos, fez parte da didática, educação, ética, religião grega. Então, vamos lá. A literatura grega. A literatura grega, tão variada com respeito aos métodos da versificação, estilos de expressão, gêneros e temperamentos, parece um pouco monótona quanto aos assuntos. Muitas vezes voltam nas peças teatrais os mesmos enredos. A poesia celebra sempre os mesmos ideais. Os prosadores sempre se apoiam nas mesmas citações. A base da literatura grega continua durante os séculos sempre a mesma, e essa base é um ciclo de poesias épicas que constitui um cânone tradicional e invariável. A maior parte dessas epopeias e poemas estava ligada de qualquer maneira ao nome de um poeta lendário, nome que se encontra até hoje nas folhas de rosto das nossas edições da Ilíada e da Odisseia, o nome de Homero. Nenhum autor clássico alcançou jamais fama tão indiscutida. O nome de Homero tornou-se sinônimo de poeta. Essa glória é, em grande parte, o resultado de inúmeros esforços malogrados de imitá-lo. Será difícil enumerar as epopeias modernas que se escreveram para rivalizar com Homero, e o fracasso manifesto de todos os imitadores fortaleceu a unanimidade de opinião. Homero é o maior dos poetas. Os gregos antigos consentiram mais por outros motivos, porque nunca, senão nas últimas fases da decadência literária, um poeta grego pensou em imitar Homero. As epopeias homéricas eram consideradas como cânone fixo, ao qual não era lícito acrescentar outras epopeias de origem mais moderna. A Ilíada e a Odisseia eram usadas nas escolas gregas como os livros didáticos, não da maneira como nós outros fazemos, ler aos meninos algumas grandes obras de poesia para educar-lhes o gosto literário, mas sim da maneira como se aprende de cor um catecismo. Para os antigos, Homero não era uma obra literária, leitura obrigatória dos estudantes e objeto de discussão crítica entre os homens de letras. Na antiguidade, também assim como nos tempos modernos, Homero era indiscutido, mas não como epopeia, e sim como Bíblia. Era um código. Versos de Homero serviam para apoiar opiniões literárias, teses filosóficas, sentimentos religiosos, sentenças dos tribunais, moções políticas. Versos de Homero citaram-se nos discursos dos advogados e estadistas, como argumentos irrefutáveis. Homero
Isto significa a tradição no sentido em que a Igreja Romana empregava a palavra como norma de interpretação da doutrina e da vida. Mas essa doutrina e essa vida não tem nada com a nossa vida e as nossas tradições. Homero podia ser a Bíblia do mundo alheio, o famoso realismo objetivo de Homero, que o tornou norma de vida grega, afasta-o justamente da nossa vida, cuja realidade exigiria outras normas objetivas diferentes. Para nós outros, Homero não pode ser outra coisa, senão símbolo de uma grande obra literária, puramente literária e capaz de ser discutida, por essa autenticidade das epopeias homéricas. A famosa questão homérica teria tido a maior importância para os gregos antigos, a mesma que tinham nos séculos XVIII e XIX as discussões entre os teólogos sobre a autenticidade dos livros bíblicos. Para nós, a questão homérica, que tanto apaixona os filólogos e arqueólogos, é de importância bem menor. Antes tratar-se-ia de saber se a Ilíada e a Odisseia são monumentos veneráveis ou forças vivas. Mas não pode haver dúvidas, embora imensamente remotos de nós, os dois poemas continuaram sinônimos de poesia. Matthew Arnold, no seu ensaio sobre a arte de traduzir Homero, deu ao realismo homérico uma definição estilística. O estilo de Homero seria rápido, direto, simples e nobre. As três primeiras qualidades definem o realismo. Pela quarta, distingue-se Homero de todos os outros realistas. Homero fala de tudo que é humano, inclui na vida humana os deuses que têm feição nossa, mas também o lado infra-humano e até animal da nossa vida. As fadigas físicas, a comida, o amor nas suas expressões físicas, tudo entra em Homero. E as palavras mais grandiloquentes sobre deuses e heróis dariam só um contraste desagradável com a realidade da vida descrita. Se não fosse aquela quarta qualidade do estilo homérico, tudo parece dignificado, nobre, e não pela escolha de eufemismos, mas pelo emprego de objetivos e comparações estereotipados. A monotonia aparente dessas repetições parece dizer-nos: vejam, a vida humana é sempre assim, e é eternamente assim, e esse aspecto das coisas, subespécies eternitatis, dignifica tudo, sem desfigurar jamais a verdade. Homero, ou como quer que tenha se chamado o poeta, não importa, consegue o milagre de dar vida verdadeira em fórmulas fixas, em clichês. Não importa se isso é resultado das capacidades inatas de um povo genial ou do trabalho de um gênio poético. Revela a presença de uma grande capacidade de estilização, da mesma que se mostra na composição das duas epopeias. A Ilíada está cheia de ruído, de batalhas e lutas pessoais. À primeira vista, é difícil distinguir os pormenores. Tudo e todos parecem iguais, como nos quadros dos pintores florentinos do século XV, nos quais todas as figuras têm a mesma altura. A análise do enredo patenteia logo uma multiplicidade de episódios em torno dos personagens principais: ira, abstenção e luta final de Aquiles, as empresas bélicas individuais de Ajax, Diomedes e Menelau, as intervenções de Agamemnon e Ulisses, aquele nobre, este imprudente, a sabedoria episódica de Nestor e a maledicência episódica de Thersites, e mais os episódios troianos, a fraqueza de Paris, a bravura estoica de Heitor, o sentimento sentimental de Andrômaca, o sentimento trágico de Príamo. O fim de Troia não é absolutamente o assunto do poema. No começo é indicado como assunto a ira de Aquiles, mas esta Aquileis ocupa só parte do poema. Outras partes nas quais a luta por Troia é o assunto quebram a unidade,
e a Aquileis termina no trágico Cântico 23, sem que cheguemos a assistir à queda de Troia. Mas a Ilíada tem um canto mais, o 24. O fim da epopeia é o encontro entre Aquiles e Primo. Entre Aquiles, cuja atitude pessoal impediu a realização dos planos gregos, e Primo, que sabe, no entanto, condenado à sua cidade. O mesmo, porém, sabemos desde o começo e através de todas as lutas episódicas, Troia está perdida. A Ilíada é um poema grego. A maior parte dos acontecimentos narrados passa-se entre os gregos e o ponto de vista do poeta parece o grego contra os troianos assediados. Nas versões latinas da Ilíada, que se fizeram no fim da Antiguidade e que passam sob os nomes de Díquetes e Dares, o ponto de vista mudou. Os autores tomam partido pelo lado troiano, e a Idade Média, que só conheceu essas versões latinas, acompanhou-os. Desde o tempo dos humanistas, parece-nos isto uma deturpação do sentido da epopeia, mas teremos de admitir o senso de justiça na interpretação medieval. Homero é grego, mas não toma partido, mantém-se objetivo. Quase ao contrário, o seu sentimento humano inclina-se mais para os troianos. É aos gregos que ele lembra, em versos memoráveis, o destino de todas as gerações que caem como as folhas das árvores. E o único episódio em que se revela certo sentimentalismo é a cena de despedida entre Heitor e Andrômaca. Em toda a epopeia, sente-se vagamente e dolorosamente o futuro fim da cidade assediada. A tragédia de Troia é o desígnio poético que unifica os episódios dispersos da Ilíada em torno de Aquileis, que termina com um golpe decisivo contra a Troia, a morte de Heitor. Idêntica unidade de composição se revela na Odisseia. Na aparência, não há ligação entre os Nostos, a viagem de Ulisses pelo Mediterrâneo em busca da pátria, e o romance de Ítaca, a expulsão dos pretendentes da fiel Penélope. Os Nostos é um grande conto de fadas, as aventuras de um capitão fantástico entre lotófagos, ciclopes, sereias, faiacos, nas ilhas da Calipso e da Cice, entre os rochedos de Cilas e Caríbides. É ao mesmo tempo pesadelo e sonho de felicidade de marinheiros gregos. O romance de Ítaca não é conto de fadas, é um quadro doméstico quase burguês, descrito com o realismo de um comediógrafo parisiense do século XIX, com intervenções de realismo popular, desde a figura do pastor até o cão de Ulisses, que reconhece o dono e morre. Exatamente no meio entre as duas partes, no canto 11, há a Nequia, a descida de Ulisses a Hades, onde encontra os mortos da guerra troiana, lamentando a vida perdida. Com esse episódio, as aventuras acabam. A partir desse momento, o poeta dos heróis canta a realidade prosaica, a casa, a família, os criados e o cão. No reino da morte, Ulisses encontra o caminho da vida. A Nequia entre as aventuras fantásticas e o caminho de casa serve para comemorar o fim sombrio de Troia e o destino trágico dos gregos, dos quais só Ulisses encontrará paz final na vida de um aristocrata grego com os seus filhos, criados e animais domésticos. Com esse realismo nobre, confirma-se a unidade íntima entre a Ilíada e a Odisseia. A dúvida que se levanta sobre a unidade dos dois poemas nasce, porém, dessa mesma unidade, o equilíbrio entre o Olimpo e a tragédia na Ilíada, entre as aventuras fantásticas e o idílio crepuscular na Odisseia. É tão perfeita a objetividade dos poemas, é tão grande que o leitor se esquece de que lê poesia. O enredo das duas epopeias é como a própria vida humana, não foi inventado. Tudo devia ter acontecido assim.
Não é preciso explicar nem interpretar nada. O poeta desaparece atrás do poema. E por isso foi possível duvidar da sua existência histórica, depois da identidade dos autores de duas epopeias, enfim, da autoria individual dos poemas. As dúvidas já eram antigas, mas o grande advogado do diabo foi Friedrich August Wolff, nos seus Prolegomena ad Homero. Apontou as contradições e diferenças estilísticas entre a Ilíada e a Odisseia, e dentro das próprias epopeias, baseando-se nas experiências do século XVIII, que tinha descoberto a poesia popular anônima e acreditava possuir nas canções do lendário Ossian um pendante nórdico dos poemas homéricos. O Wolff negou a unidade das epopeias, que seriam composições do gênio coletivo dos gregos. A paixão do romantismo pela poesia popular e pela inspiração, sem colaboração da razão dos classicistas, aprovou a tese wolffiana. Karl Lachmann considerava a Ilíada como coleção de 16 poemas independentes, depois unificados por um redator. G. Hermann admitiu a autoria de Homero. O nome não importa. Para dois poemas de tamanho curto, A Ira de Aquiles e O Retorno de Ulisses, seriam os núcleos em torno dos quais as epopeias se teriam desenvolvido por meio de interpolações e suplementos anônimos, atribuídos depois ao próprio Homero. A análise cada vez mais acurada da linguagem, do estilo e da composição convenceu a maioria dos filólogos. A grande autoridade de Ulrich von Wilamowitz Moellendorff é principalmente responsável pela vitória provisória da teoria coletivista contra as dissecções filológicas. Revoltaram-se, porém, os críticos que não perderam de vista as qualidades literárias dos poemas, o agrupamento simétrico dos discursos, a antítese intencional entre aqueles e pares, o julgamento ético dos personagens, a resposta explícita da Odisseia, as dúvidas que a leitura da Ilíada deixa subsistir. Contradições encontram-se também em obras autênticas de autores individuais, antigos e modernos, e as contradições homéricas perderam cada vez mais a importância que lhes foi antigamente atribuída, em face da unidade de concepção e composição das duas epopeias. A ideia romântica de poesia popular e coletiva revela-se como preconceito, e o unitarismo ganha cada vez mais terreno. O estudo da estrutura dos poemas, em vez da análise destrutiva, revela-lhes a unidade dos desígnios. Parece haver contradição entre a ética heróica de guerreiros da Ilíada e a ética familiar de aristocratas latifundiários da Odisseia, mas aquela ética bélica é a glorificação da calocagatia, do ideal da perfeição física e espiritual, o mesmo que informa a introdução da Odisseia, a chamada telemaquia, na qual se descobriram os intuitos pedagógicos que Fénelon tinha adivinhado. Os desígnios pedagógicos de Homero foram, depois de Edward Schwartz, estudados por Jäger, ficando esclarecida a função dos poemas homéricos na antiguidade, o patos eórico da Ilíada e a ética aristocrática da Odisseia. São imagens ideais da vida, que exercem influência duradoura sobre a realidade grega. Na telemaquia e na educação de Aquiles, essa intenção é até manifesta. O instrumento da intenção pedagógica é a criação de exemplos ideais tirados do mito. A tradição só ofereceu uma série de lutas. Homero interpretou-as como vitórias exemplares de homens superiores, e a maior dessas vitórias é a de Aquiles. Por isso a Ilíada não vai além desta última vitória.
que é essencialmente uma vitória do herói sobre si mesmo. A presença dos deuses homéricos, que são por definição ideais humanos, revela não só a condição humana, mas também a capacidade dos homens de superá-la. Na Odisseia, os deuses agem como instrumentos da justiça. No mundo daí, o happy end, a substituição do desfecho trágico pelo idílio. Esses exemplos aplicam-se, e Homero acentua isso, aos temperamentos mais diversos e aos homens de todas as condições sociais. Os gregos de todos os tempos encontraram em Homero respostas quanto à conduta da vida. O conteúdo e até a arte perderam a importância principal, considerando-se a força superior da tradição ética. Homero é o próprio mundo grego. Nasceu com a civilização grega. A língua e o metro, o hexâmetro nascem ao mesmo tempo, pertencendo a uma época que é, do ponto de vista histórico, uma época primitiva. As epopeias homéricas revelam simultaneamente a existência de uma literatura perfeitamente amadurecida. Não é possível determinar com exatidão a época em que as epopeias homéricas foram redigidas. Quando Schliemann descobriu na Ásia Menor as ruínas da cidade de Troia, e quando se revelou em Micenas e Creta a existência de uma civilização pré-helênica, esperava-se a solução definitiva do problema homérico. Não se conseguiu, porém, estabelecer um acordo perfeito entre as análises filológicas e as descobertas arqueológicas. A Ilíada descreve fielmente a época feudal da Grécia, e o conteúdo da Odisseia está em relação íntima com a época fenícia da civilização mediterrânea. Mas não é possível distinguir entre a realidade histórica e o panorama poético. A época mais provável das origens homéricas situa-se entre o século IX e o século VII antes da nossa era. Nas epopeias, a religião pré-homérica e, em parte, a civilização micênica estão já esquecidas. A racionalização acha-se tão adiantada que os gregos de todos os tempos podiam ler Homero sem deparar com primitivismos incompatíveis com os seus dias. Pouco depois já era possível a batracomiomaquia, a primeira epopeia herói-cômica, descrição da guerra homérica das rãs e ratinhos, parodiando a Ilíada sem ofender a majestade de Homero. Homero compreende tudo, o sol e noite, tragédia e humor, o universo grego inteiro, do qual é a Bíblia e o cânone ideal. Cânone estético e religioso, pedagógico e político, uma realidade completa, mas não um reflexo imediato de uma realidade. Se Homero só fosse este reflexo, teria perdido toda a importância com a queda da civilização grega. Mas era já para os gregos uma imagem ideal e não desapareceu nunca. O equilíbrio entre realismo e idealidade é o que confere aos poemas homéricos a vida eterna. A Bíblia estética, religiosa e política dos gregos podia transformar-se em Bíblia literária da civilização ocidental inteira. Como visto, né, a Ilíada e a Odisseia, independente se foi escrito por apenas uma pessoa ou se foi uma equipe de redatores, revisores, responsáveis, né, por estas duas grandes obras, tanto a Ilíada como a Odisseia, são clássicos da literatura universal, de leitura obrigatória, né? Mas cabe dizer que não é uma leitura fácil, há necessidade de refletir sobre cada verso, pesquisar muitas palavras, nomes de deuses que eram comuns naquela época, não tão comuns hoje em dia, e é necessário, muitas vezes, leitura até de apoio. Então, são obras que não se lê como nós pegamos uma notícia no jornal e lemos ali continuamente. São obras que precisam de reflexão, consultas, realmente tirar dúvidas para entender, mas que vale a pena
com certeza.